A capoeira, por ser uma expressão cultural transmitida de forma oral, vem sendo passado o ensino da arte da capoeira por muitas gerações. E com a chegada da capoeira no município de Ji-Paraná, a capoeira resistiu e atravessou ciclos importantes da história do município. E nesse documentário, a história será contada por eles, que fizeram e fazem parte dessa história. O objetivo desse documentário é deixar registrado a história da capoeira no município de Ji-Paraná, trazendo conhecimento ao público e às gerações passadas, como do primeiro grupo de capoeira e a vinda do primeiro mestre de capoeira no município de Ji-Paraná, onde se desenvolveu o aumento da prática da capoeira, formando novos professores e mestres em todo o município e no estado de Rondônia, resistindo, renovando e preservando a cultura e identidade da capoeira até os dias de hoje. A capoeira surge no município de Ji-Paraná na década de 1980, através de um aluno chamado Leônidas, que resolve abrir uma academia de capoeira. Na época ainda aluno, pois o município estava em grande desenvolvimento e não tinha entretenimento de nada. Leônidas aluga um salão no início da Avenida Brasil. Na primeira semana, aparecem os primeiros alunos a se matricular para treinar, Alderito e Davi. Em pouco tempo, a academia estava lotada, com uma turma grande. Na necessidade de continuar esse trabalho, Leônidas, aluno iniciante, juntamente com seu irmão, resolve trazer um profissional de capoeira, um mestre. Então, foram ao estado de São Paulo, onde encontra um antigo mestre e faz o convite para vir a Ji-Paraná, onde o mesmo não pôde aceitar o convite, pois era responsável pelo seu grupo de capoeira, onde organizava rodas e naquela época a capoeira estava em grande crescimento no estado de São Paulo e no Brasil. Foi aí que o mestre Joselito Liminha manda um dos seus representantes. Gilson Mangabeira Santiago, mais conhecido na capoeira como Gato Preto, natural de Itabuna, Bahia, aceita o convite para vir para Ji-Paraná. Leônidas tinha já levado o trabalho por quase um ano. Foi aí que o mestre Gilson chega a Ji-Paraná no início do ano de 1981, fundando a Associação de Capoeira Gato Preto, e assume a turma dos alunos de Leônidas e começa a dar aulas com uma didática mais atualizada, com padrão de uniforme e graduação, e também de organização como batizado e formatura com certificado e filiação junto ao Departamento de Pugilismo do Estado de São Paulo, o qual mais tarde foi fundada a Federação Paulista de Capoeira. Mestre Gilson, em 1982, realiza o seu primeiro batizado dos alunos e forma a sua primeira turma de professores em 1984. Nesta época, já tinha alunos com academias em vários pontos de Ji-Paraná e fora do município. Mestre Gilson rapidamente passa a ser conhecido pela sua técnica pão de jogo duro, flexível, alongado, fez várias demonstrações, lutas e desafios da época, com lutadores de luta livre, ficando bem afamado no estado de Rondônia e no Acre, onde sempre estava por lá. Mestre Gilson fez vários encontros e eventos e formou vários capoeiristas, que logo depois da sua partida voltando para o estado de São Paulo, onde os seus alunos, já formados, professores e contamestres, continuaram com o trabalho, formando outros capoeiristas. Mestre Gilson, mesmo em São Paulo, orientou seu aluno, Mestre Cazuza, e o levando em 1994 na Federação Paulista de Capoeira a filiar-se. O mestre então fez um pedido ao Mestre Cazuza, que juntamente com o professor Davi, Fera Neném, que continuasse o trabalho da Associação de Capoeira Gato Preto, onde esse trabalho
foi até 1999. Neste período, começa a vir capoeiristas, professores e mestres de outros estados, onde foi necessário a criação da primeira Federação de Capoeira do estado de Rondônia, onde a capoeira se encontra presente em várias escolas municipal e estadual, creches, faculdades, projetos sociais e Jogos Intermunicipal de Rondônia, o GIR, e Jogos Escolares, JOER. Em meio ao crescimento da cidade de Ji-Paraná, nas décadas de 80, 90 e 2000, a capoeira se desenvolve até os dias de hoje, em academias, projetos sociais nos bairros da periferia ji-paranaense. Comecei a capoeira em 1981. Trouxe o Gilson, o mestre de capoeira Gilson Mangabeira Santiago, aí iniciou e deu a carteirinha para todo mundo em 1982, a carteirinha de capoeirista de Ji-Paraná pelo mestre Gilson Mangabeira Santiago. Iniciei na capoeira em 82 e fiquei treinando com o mestre Gilson até 86. 86 fui formado pelo mestre e fiquei dando aula aqui dentro de Ji-Paraná. Aqui no bairro Primavera mesmo eu tenho alguns alunos, graças a Deus. E não cheguei a formar alguns, entendeu? Mas eu tenho muito discípulo aqui dentro, graças a Deus. E sou um cara que reconhecido dentro de Ji-Paraná como mestre Jorge Capoeira, pelo tempo de aula que eu tive e dando aula também. Em 1970 eu conheci a capoeira e a partir daí então, um treininho daqui, um treininho dali. Em 1977 eu vim para Rondônia. Em 1980 eu conheci o Leônidas, um capoeirista, que a gente ficou amigo e a gente começou a fazer uns treinos. Eu e mais 7, né, incluindo o Leônidas. E assim é o começo da minha capoeira aqui no estado de Rondônia. Conheci o professor Leônidas fazendo capoeira e depois chegou o mestre Gilson na época. Aí passei a participar, treinar capoeira com o mestre Gilson. E me formei em 87, comecei a treinar capoeira em 1986. Fui um pioneiro aqui em Ji-Paraná, dei muitas aulas aqui, tem professores formados, tem professor Borracha, professor Edson, professor Paulinho, que já se foi, entendeu? E eu comecei a capoeira em 1987, que um amigo meu chamado Paulo Borba, ele vivia me chamando, tem uma academia ali perto da sua casa, vamos lá, que é a academia do meu mestre, né? Falei, não vou não, e um dia ele me arrastou e eu fui, né? E acabei apaixonando pela capoeira, jogar capoeira, né? E fiz todo o tempo necessário para se formar professor, né? Me formei a professor e nesse intervalo assim do meu tempo na academia, o mestre Gilson, era a Academia Gato Preto, ele me escolheu para ser o cara assim, para mexer com ficha dos alunos, tipo um secretário, né? E mais para frente assim ele já me colocou como contramestre para me dar aula para os alunos, né? Quando estava assim chegando uma graduação que eu tinha que me formar, ele já foi me ensinando essas coisas, né? E passei a ser o contramestre dele em 87, em 88 e final do ano eu me formei a professor, que a regra era de 3 em 3 meses se trocava o cordão, né? Então dava menos de 2 anos. E eu me formei dia 8 de setembro de 88 e ele incentivou que eu abrisse a minha própria academia e acabei fazendo isso. Onde que eu conheci assim, muito aluno, que eu tinha uma academia com 100 alunos em Ji-Paraná. Eu tinha que dar aula um dia para 50, né? E no outro dia a outra turma. Era 90, entre 90 e 100 alunos, sempre foi assim. E lutando com o povo ali para ensinar eles e por regras. Faz um ano de capoeira, mas se envolve com briga, com confusões.
Então fica para sujar a arte, né? E a gente tem que incentivar os alunos a treinar, a aprender e usar a capoeira para mostrar para as pessoas. Sim, no tempo que eu fazia capoeira com o mestre Gilson, a gente se graduava em 3 meses. E tanto que você, com 1 ano, você já era formado a professor. Sim, o meu mestre era um mestre bem rígido, né? Ele gostava que os alunos dele treinavam correto, certinho. Mas o mestre era bem rígido na época com a gente. Podia faltar nos treinos, você tinha que estar nos treinos, todos os treinos. Se você faltasse, você tinha que pagar pela aula que você... Era um corredorzão daquele bem top, quando a gente faltava nas aulas. Eu fui premiado algumas vezes, umas 2 vezes no corredor. Eu já fiz vários eventos em Ji-Paraná, já fiz no Adão Lamotos, aqui em Nova Brasília, vários eventos. Sempre convidava o pessoal da região, todos os mestres da região, o mestre Azulão, o mestre Ezequias, o mestre Choroquinho de Porto Velho. Eu tive várias participações com a presença dos mestres antigos aqui nos meus eventos aqui em Ji-Paraná. Já rodamos no estado aí um bocado de lugar, um bocado de cidade, já fomos para São Paulo fazer curso de capoeira. Na época a gente foi, eu, o mestre Azulão, o mestre Vando de Ariquemes, estivemos em São Paulo fazendo vários cursos. E andamos um bocadão por esse mundão de meu Deus aí. Hoje eu vejo a capoeira mudou muito, né? A capoeira, em vista da época que eu treinava, a capoeira hoje tá de parabéns. A capoeira só evoluiu. A capoeira na minha vida foi um hobby, né? A gente gostava muito e me dediquei à capoeira, passei a gostar. E até hoje gosto de capoeira, estou bem parado, mas estou querendo voltar aos treinos novamente, se Deus quiser. Com o apoio dos amigos, dos mestres aí, vamos ver se a gente vai ter um apoio para a gente ter aquela força para a gente retornar de volta. Rapaz, na época que a gente fazia capoeira, quando eu comecei, geralmente tinha muito preconceito na área evangélica, né? O pessoal às vezes confundia capoeira com religião, mas eu sei que não tem nada a ver disso. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, o trabalho bonito aqui em Ji-Paraná, só tenho a elogiar o trabalho dele. Deixando o seminário, ingressei nas Forças Armadas, onde permaneci um certo tempo, Exército Brasileiro, muito antes da Constituição de 88. Só para frisar, depois que eu dei baixa lá pelos anos de 80, 8 anos depois foi que tivemos a primeira Constituição brasileira. Antes de ir ao Exército, a gente já tinha um certo conhecimento da capoeira, ou seja, capoeiragem. Eu nasci no sertão do Pernambuco, uma cidade pequena chamada São José do Egito, lá onde o vento esconde o cisco, diga-se de passagem. E lá era comum os nordestinos fazerem algumas brincadeiras na beira de alguns pequenos riachos, e o nome utilizado era até cangapés. Os primos, a garotada diziam, vamos lá na beira do riacho dar uns cangapé. Cangapé era você saltar de costa, pular para o lado. A gente nem sabia que aquilo poderia ter um nome. E assim foi praticamente o início meu na capoeira. Antigamente existia um berimbau, que não é esse berimbau aqui não. Ele era uma tábua reta no chão, comprida, com um arame esticado, 2 cacos de telha, e se tocava nele com 2 varetas. Aquele foi o primeiro berimbau. Deve haver registros desse berimbau na história da capoeira, na história da escravidão. Posteriormente, já no Exército, eu já comecei a praticar a capoeira diretamente no Centro Paranaense de Capoeira, onde o meu primeiro mestre chamava-se Monsueto. Ele era da Bahia, ele tinha chegado em Curitiba juntamente com o mestre Sergipe, lá pelos anos de 70, mais ou menos. Eu não sei se essa data é a real, eu estou apenas fazendo um parâmetro, tá? Mas sim, foi quando eles chegaram e foram... A primeira academia de capoeira foi na Rua 15 de Curitiba, a famosa Boca Maldita, como se fala. Essa Boca Maldita, só esclarecendo aqui, não é que seja um lugar pesado, um lugar como hoje a gente vê algumas, Rio de Janeiro, Alemão, essas coisas, não é nada disso. Boca Maldita é a rua principal de Curitiba que mais chama a atenção dos turistas. Por quê? Que é a Rua das Flores, e tem a Rua 15 de Novembro chamada de Boca Maldita. Por quê? Porque bem no centro dessa avenida existe um café. Aquele café ele é frequentado pelos altos nomes da política brasileira, do Paraná, diga-se de passagem. E artistas, pessoas, ninguém vai a Curitiba sem ir ali na Boca Maldita, naquele café. Então, como ali surgia esse boato, fofoca, um criticava o outro, principalmente
épocas de política, então deu-se esse nome de Boca Maldita. Interessante isso. Então, a primeira academia de capoeira foi no edifício Moreira Garcês, lá na rua 15 de novembro, Praça Rui Barbosa. Tá? E lá eu conheci no edifício de 7º andar, foi quando eu tive a primeira vez, já militar, contato com o mestre Sergipe e com o mestre Monsueto. Dei início ao estudo, à prática da capoeira com o mestre Monsueto, porque ele não batia os dias de folga meu do exército para ir para a academia. Mas as rodas de sexta-feira, final de semana, sempre em contato com o mestre Sergipe, depois o mestre Pernambuco, o Piton, que até hoje ainda acompanha, depois o Cunta entrou bem depois da gente, que hoje é um dos presidentes também de uma liga na capoeira, acredito que em Curitiba, o Maitai, uma coisa assim, vale tudo, que eu não acompanhei, porque desde 98, 97 para 98, que eu me afastei definitivamente da prática da capoeira. Agora, voltando à capoeira em Ji-Paraná. Quando eu falei agora há pouco da época que eu tinha iniciado os trabalhos da capoeira lá no Paraná, porque eu tinha separado para esquecer, aqui é um documento que me autorizava a dar aulas de capoeira em Paranaguá. Esse documento data de 14 de julho de 1977. Tá? Aí já em 1978 eu havia feito um curso grande também dentro da própria academia com o mestre Sergipe, de treinamento de defesa pessoal, e quando eu fui graduado a mestre, José Otacílio de Souza Tasso, na época cordel verde e branco. É o primeiro cordel na graduação dos mestres. Tá? Só para um conhecimento amplo, né? Em 1992, eu conheci Ji-Paraná. Chegamos aqui em Ji-Paraná, procurei me informar se existia academias de capoeira. Fui informado que existia uma academia de capoeira ali no bairro da Casa Preta, e o mestre lá era o Ezequias, né? Eu fui lá umas 2 vezes, até me surpreendi com o trabalho que ele fazia, um trabalho muito bom, um trabalho sério, um trabalho honesto. E ele havia me dito que tinha começado, acho que com Gato Preto, não sei se é isso. Mas, enfim, de uma forma assim bem simples, nós nos encontrávamos de vez em quando passávamos um pelo outro na rua, uma vez ou 2 eu acho que eu cheguei aí na academia dele, para conhecer, ver como é que era o treinamento dele, qual era a filosofia que ele levava para os alunos. E depois eu não voltei mais a frequentar, nem manter uma certa amizade direta com ele, com o mestre Ezequias. Mas sempre admirei, sempre respeitei muito o trabalho dele. E posteriormente, depois, através dele, eu conheci o Massarico, que na época que eu conheci ele era contramestre, depois ele foi a mestre. Depois eu conheci outros, tá? E o mestre Luiz, que era de Ouro Preto, depois o mestre Azulão, que era lá de Pimenta Bueno. Agora, um mestre assim que estreitamos muito o nosso relacionamento foi o mestre Carlinhos, porque eu vou dizer o motivo pelo qual foi. É que era um final de semana, imagino eu estava na porta da minha casa sentado, e chegou aquele moço muito educado perguntando quem era o mestre Tasso de Curitiba, e eu me identifiquei. E ele, então, se identificou como sendo o mestre Carlinhos, formado de um mestre de São Paulo, que eu não me lembro do nome agora. E ali ele me estendeu um convite para um primeiro evento dele, que foi o primeiro evento que eu participei em Rondônia, que foi em Cacoal, que era uma troca de graduação, né? Era um batizado, como a gente fala na capoeira. Foi o primeiro evento que eu fui. E desde então a forma simples, humilde, muito culta na forma dele falar quando o assunto envolvia a capoeira, eu o admirei e estreitei muito o meu relacionamento com ele. O outro foi o mestre Vando de Ariquemes, tá? Também nem se fala que é um grande mestre de capoeira, uma pessoa assim, um daqueles baianos natos mesmo, um capoeirista com muito conhecimento, muita capoeira. Né? E nos anos 90, aí nós tivemos aqui o Tasso, né? Tivemos aqui o Claudionô, tivemos aqui o Marimbondo no quilômetro 4, tivemos o Chapeuzinho também no 7,
onde ele e o Dal davam aula de capoeira. O Dal e o Rubens eram o braço direito dele lá no set lá, onde eles fizeram um trabalho bonito. Aí tivemos o Gleuto, né? Tivemos vários capoeiristas, né? Aqui no trabalho de 90. Aí o Tasso, o mestre Tasso chegou aqui com a Mambazo, onde eu fui um dos professores da academia dele, né? E fez um trabalho aqui com a elite, pessoal mais... Mas quando fala também em Mambazo, a gente não tem que esquecer da Rosana. A Rosana que foi da Mambazo, foi a que montou a academia, que fundou a academia, que foi mais ela. Meu início na capoeira ainda foi na infância, né? O contato com a capoeira, através de amigos, né? Que iniciaram na capoeira, me convidaram para conhecer a capoeira. Já tinha, por influência do meu avô, né? Que nordestino, lá a cultura deles, eles eram adeptos ao jucá, né? Jogo do jucá, que seria para nós aqui semelhante ao maculelê, uma coisa do tipo. E sempre fui meio precoce, comecei a aprender os primeiros movimentos em casa mesmo, de oitivo, olhando, e não conhecia capoeira, né? Sabia os movimentos de algumas coisas de acrobacia, floreio, pulo do gato, macaco, né? Mas não sabia que era capoeira. Aí conheci um amigo meu que tinha recém vindo para de Paraná, ele era de Paulo Afonso, Bahia, né? Veio para de Paraná, fizemos uma amizade, e ele sempre falava dessa capoeira, da capoeira. E aí o irmão dele, por coincidência, se matriculou na academia do mestre Gilson, né? E aí ele assistiu os treinos do irmão dele e passava algumas coisas pra gente, né? E eu treinava, né? Eu olhava ele fazer os movimentos lá e também treinava em casa. Na minha casa, meu pai tinha uma marcenaria, né? E a serragem da madeira a gente colocava no fundo do quintal, a gente ia treinar lá e ia treinar com meus amigos lá no fundo ensinar. Ficava ensinando para meus amigos e treinando também. Daí eu sempre querendo ir lá assistir os treinos, né? Os treinos eram à noite, meu pai era bem rígido, não deixava a gente sair à noite. E aí num belo dia meu pai pede para mim ir num comércio comprar um par de chinelo para ele. Eu vou, e aí eu vejo uma multidão assim num lugar, né? Era um galpão com 2 portas e estava lotado de gente. Aí eu chego, pergunto o que era aquilo e falaram que era capoeira. Aí eu olho por baixo da porta e eu vejo assim o mestre, né? Um negão grande, cara rancudo assim, tocando birimbau e a galera jogando. E eu vi assim, falei, olha, eu faço isso, né? Pô, capoeira é isso? Aí eu comecei a me identificar. Aí chego no meu amigo, no Éder, e falo, ó, cara, me leva lá no treino, eu quero assistir esse treino. E daí, por coincidência, quando eu chego lá, já tinha alguns amigos meus que vieram do Nordeste com meu pai, né? Dos pais deles vieram junto com meu pai, do Nordeste, para Rondônia. E daí eu fui vendo os treinos, que aí foi o Adelso e o Antônio também. Assisti os treinos e replicava esse treino em casa, né? Assistia o treino lá e reproduzia e treinava. E aí o que acontece? Que devido ao meu desenvolvimento, os colegas, pô, cara, você tem que treinar capoeira. Aí me levaram pro mestre. Na época a mensalidade não tinha condição de pagar. E daí o mestre deixou eu treinar. Eu tive, na época o mestre era o Gilson, né? Mestre Gilson Mangambeira, Santiago. Então o meu contato com o mestre Gilson foi muito pouco, treinei pouquíssimo, 87 para 88, o mestre teve que se ausentar de Paraná, foi embora. E eu acabo ficando com o mestre Cazuza. O mestre Cazuza, como eu disse, né, os pais deles vieram do Nordeste, junto com meu pai, para Rondônia, e aí eu passo a treinar com ele. Eu fiquei também pouco tempo com ele, né? Aí eu passo também a ter uma vivência com o mestre Massarico, também. Fiquei um tempo com o mestre Massarico. Depois eu fiquei com um aluno do mestre Massarico, formado do mestre Massarico. Esse eu treinei um pouco mais, né? Fiquei mais tempo com ele. E daí eu saio do grupo do mestre Massarico, né? E por causa de trabalho, outras coisas, eu tava meio que querendo parar a capoeira. Aí eu recebo um convite do mestre Cazuza. O mestre Cazuza parece que tinha retomado o trabalho do mestre Gilson, né? Junto com o mestre Davi, e aí eu acabei que vou trabalhar com eles, né? Também dar aula e tal, aquela coisa toda. Em 94 eu me formo pela Associação de Capoeira Gato Preto, né? Ainda mestre Gilson ainda. E esse foi meu início na capoeira. E eu sou muito grato porque os professores da época que eram minhas referências, né? Eu sempre me espelhava no professor Davi, o Fera Neném,
no próprio mestre Gilson, né? Era assim, a minha inspiração. O mestre Cazuza também foi uma referência para mim também, mestre Massarico, né? O professor Davi Preto e tantos outros, mestre Jorge. Então eu sempre me esperava neles e de cada um deles eu formei minha personalidade na capoeira. Esse foi meu início na capoeira. O Tasso, na época, estava fazendo faculdade de Direito, então a Rosana que puxou esse cargo aí, a Rosana que tudo a ver. Quando fala em mambado aqui, é a Rosana, né? Então a capoeira aí chegou nos anos 2000, aí chegou o Elton, chegou o mestre Pernambuco, que foi o primeiro a fazer o trabalho na escola aqui, né? O primeiro a fazer trabalho na escola aqui foi o mestre Pernambuco. Aí depois o Elton, a Ezequias se pegou e fizeram um trabalho muito grande. O Elton, em 2000, fazia parte da Zambi, né, do mestre Azulão, e fez um grande trabalho onde a gente colocou mais de 500 pessoas no Gerdivaldão, num batizado de capoeira, que só o mestre Azulão trouxe 200 atletas de Pimenta para cá, para fazer esse evento lá. Então a capoeira de Paraná tem uma história muito bonita, né? E a gente está aqui. Hoje eu sou um contramestre, me formo a mestre agora dia 27 de março, agora eu me formo a mestre de capoeira do grupo Zambi, né, com o mestre Azulão. Hoje a capoeira tá boa também, né? Só que ela não tem mais aquelas coisas antigas, né? Mas está desenvolvida também, está cheia de técnica, chegaram novas pessoas aí também com desenvolvimento bom também, um jogo acrobático bem destacado na roda, que na época da roda eu fui um privilegiado de me destacar bem, assim, desenvolvi mesmo, né? Foi bem desenvolvido na hora assim, do jogo, era reconhecido por todos, né? A propósito que não tinha aquela tecnologia, né, igual tem agora, que aquele tempo, em 1982, qual é a tecnologia que tinha lá na época, né? Não tinha jeito de registrar bastante coisa, mas foi bom, foi muito bom. Mas agora tem as novas juventudes que estão treinando agora, né? Estão vindo, a capoeira está desde 1981 aqui dentro de Ji-Paraná e trouxe esse entendimento para os jovens, né? Para que diga, não teve na nossa cidade, teve sim, faltou procurar, que sempre tem. Estão levando o esporte para frente, né? Que não é fácil não, você lutar com essas coisas, né? Levar um entendimento para o público e o público gostar e foi bom. Tem que ser um trabalho muito bom e especial, né? Não, era bem aceitável, tanto jogava homens como mulheres, né? E era bem desenvolvido, tanto homens como mulheres. Naquela época tinha umas mulheres bravas também, que chamavam o pé se você dasse bobeira também. Agora eu não sei como é que estão elas, mas naquele tempo tinha umas meias violentas mesmo. Não tinha discriminação, até que também meu professor era negro, né? E a gente se dava muito bem, igual irmão. Iniciei a capoeira em Ji-Paraná nos anos 80, com meu irmão, hoje mestre Ezequias. A capoeira de Ji-Paraná, ela é muito interessante, que ela tem 3 fases, né? Ela tem do ano 80, do ano 90 e dos anos 2000, onde a capoeira aqui em Ji-Paraná, ela foi uma capoeira muito forte, né? Em 80 a gente temos o Gilson, né, que é o Gato Preto, o Leônidas, que trouxe ele, né? Temos o Gilson, temos o Peixe, que na época era um grande capoeirista, que já veio capoeirista de fora. E temos também o Azulão, que foi o primeiro mestre que a gente conheceu aqui depois do Gilson, o mestre Azulão, que também faz parte dessa história aqui de Ji-Paraná, no início da capoeira de Ji-Paraná. Nos anos 80 aí o Gilson formou, né? Porque o Gilson teve 7 alunos formados dele, né? Teve o Ezequias, Davi, Derito, Valdé, Tonho, vários professores, aonde iniciou um trabalho de capoeira com esse professor. O Gilson, os batizados aqui eram em 3 meses, então com 1 ano e 8 meses, 2 anos, ele já teve formado, né? Que foi a primeira formatura dele. Então, aí veio Jorjão com academia aqui, veio Cazuza com academia aqui, né? Veio Chapeuzinho com academia aqui, Davi Preto, né? Ivan, né? Então, vários professores naquela época abriu a academia. A segunda academia de capoeira de Paraná foi do 1º distrito, foi do mestre Ezequias, que é meu irmão, aonde a gente iniciou. Isso aí foi em 82, 83.
onde o Ezequias abriu a primeira academia dele aqui no primeiro distrito. Ele formou e já abriu a academia aqui. O mestre Ezequias, em 84, teve em Porto Velho. Em 84 até 86, ele teve em Porto Velho, onde ele formou vários capoeira lá, o Vieirinha, né, o Valci, Macarrão. Então ele fez um trabalho lá, inclusive o Gilson esteve lá formando ele, a contramestre, lá em Porto Velho nessa época. Eu sou muito grato aos meus professores, né? Foi eles que me ensinaram praticamente o básico da capoeira. O mestre Fernando Neném, o mestre Cazuza, o mestre Massarico, né? O mestre Jorge e o próprio mestre Gilson, que foi deles que veio a minha inspiração na capoeira, colocaram em mim o desejo de aprender a arte, enfim, de onde eu estou, eu sou muito grato a eles. O meu trabalho na Associação de Capoeira Gato Preto vai até 1999, né? Mas antes disso, cheguei na cidade também o mestre Tasso, né? Na mão base de capoeira. Eu também tive uma vivência com o mestre Tasso, bem pequena, né? E eu aprendi muito com o mestre Tasso, um mestre que veio também colocando a capoeira em outro patamar. E a capoeira deve muito a ele, né? Ao grupo Mambazo, nesse período. E também chega também de Paraná, nesse mesmo, assim, próximo à vinda do mestre Tasso, chega o grupo Abadá Capoeira, que na época era liderado pelo graduado Mildinho, né? Um grupo Abadá Capoeira, eu sempre fui fã do mestre Camisa, né? Tem um amigo meu, Paulo Ceará, que sempre foi também um dos meus incentivadores, quando eu ainda era criança, né? E ele sempre falava do mestre Camisa, ele treinou no grupo Senzala, o mestre Camisa e os seus discípulos na época, e ele sempre falava do mestre Camisa. E eu só ouvia falar o mestre Camisa. Um dia assisti um filme chamado Cordão de Ouro, ao qual o mestre Camisa está pintado de preto, né? Eu não sabia que o mestre Camisa era branco. E eu sempre falava, um dia eu vou treinar com o mestre Camisa. Eu falava desde garoto. E por coincidência chega Miúdo, na época já é Abadá Capoeira, eu sabia que o mestre Camisa era do Senzala, grupo Senzala. E aí eu recebo o convite do Miúdo já em 96 para ingressar na Abadá Capoeira. Eu falei, não, hoje eu sou responsável por um trabalho aqui, né? Pela Associação de Capoeira Gato Preto, eu agradeço. E sempre frequentei as rodas do Miúdo, nunca tive problema nenhum, né, nas rodas da Abadá Capoeira. E aí, enfim, eu tive esse momento também com o mestre Tasso, né? E daí eu passo a treinar também. Aí em 2000 eu venho ingressar na Abadá Capoeira, do graduado Mildinho. Fico o período de 2000 a 2001. O graduado Mildinho teve que se ausentar de Paraná devido ao tratamento do pai dele, que não estava bem de saúde. O Mildinho vai para Porto Velho e eu fico na corda crua, né? E aí eu vou a treinar em Porto Velho com o graduado Samurai juntamente com o graduado Miúdo. E Samurai se acidenta de moto um período, ele se afasta da capoeira. E eu, por alguns motivos também, o Abadá Capoeira aqui de Paraná já não tinha. E eu fico só treinando, visitando rodas, na capoeiragem, né? E daí ficou um tempo ausente de capoeira, Abadá Capoeira em Rondônia. E aí eu passo a conhecer o instrutor Igor em 2008. E aí nós fizemos um contato com o mestre Camisa onde eu começo a fazer minhas primeiras viagens, né, para o Rio de Janeiro, na necessidade de melhorar minha capoeira. E, enfim, como profissional, me profissionalizar, eu vou para o Rio de Janeiro e passo a treinar com o mestre Camisa, né? E hoje representar a Abadá Capoeira aqui já há 20 anos, a Abadá Capoeira em Rondônia, de Paraná, né, justamente com o instrutor Igor. A minha formatura de mestre foi no ano de 2014, né, que eu fui reconhecido a mestre de capoeira e através da comunidade capoeirística, né, e de lá para cá a gente está desenvolvendo o trabalho aí com o nosso grupo e sempre que a gente pode também a gente está visitando os amigos aí nos eventos, né, e trazendo os amigos para os nossos eventos, encontro também. Antigamente, quando a gente não tinha grupos, né, era projeto Amigo da Escola, né, que eu desenvolvi aqui dentro do município, projeto Amigo da Escola, há vários anos, tinha muito aluno na época, mas infelizmente naquela época a gente não tinha apoio, né, dos órgãos públicos. E de lá para cá a gente fazia grandes eventos, mas assim, com apoio de amigos e patrocinadores assim, que a gente tinha conhecimento, ia atrás, donos de loja, e buscava fazer o evento através dos patrocinadores, como alimentação, né? Colchão da secretaria a gente conseguia, né? Essa parte. Hospedagem era na parte da escola mesmo, né? Que a gente conseguiu os colchão
da secretaria e o pessoal ficava alojado nas escolas do estado, né, que a gente fazia o evento. E comecei a capoeira na década de 83 com o mestre Gilson Santiago Mangambeira, no antigo prédio que tinha ali na Avenida Amazonas, no bairro Primavera, através do Davi Preto, que um dia eu vi ele passando na frente da minha casa, eu morava ali próximo na T2 com a T3, e ele passou uniformizado, também era jovem, como eu na época, e me convidou, aí eu fui participar, né, da aula, e foi amor à primeira vista a capoeira, né, e de lá para cá nunca mais parei. Nas cordéis, antigamente eram os cordéis verde e amarelo, era de 3 em 3 meses, a gente recebia o cordéis, aí tinha aquele batizado de capoeira que nós falávamos antigamente, não sei se hoje é a mesma coisa, é batizado. Quando o aluno levasse um tombo na roda, pelo professor, o mestre, era batizado. O mestre, o aluno aprendia com ele ou desistia, porque ele era o melhor mestre que eu já vi aqui dentro de capoeira, dentro de Rondônia, o melhor cara de capoeira como mestre de capoeira aqui dentro. Para quem conheceu e lembra, é o mestre Gilson, não tem outro, dentro de Rondônia. E com ele, na verdade, o cara aprendia ou saía fora, mas todo mundo queria treinar com ele, que era o melhor. Falava que capoeira era o mestre Gilson. Onde ele ia, era respeitado, e um cara que realmente ele parece que nasceu para capoeira. Aí, chegando aqui, eu observei que o nível da capoeira era bom, né? Como eu falava, o Rony sempre muito dedicado, tá? Do nível dele, eu acredito que eu posso dizer que eu tinha os alunos como o Cássio, tinha o Santiago, né? O Salme, que era irmão do Ezequias, também passou a treinar comigo. A capoeira estava no nível bom, mas em Curitiba chegou um mestre de capoeira, quando nós já estávamos lá, o mestre Burguês, da Muzenda. E eu admirava muito o trabalho que aquele mestre fazia. Eu estou falando assim para chegar numa pergunta que você me fez, né? Eu admirei muito o trabalho da Muzenda em Curitiba, tá? Porque Sergipe era aquela capoeira assim mais humilde, sabe? Assim, qualquer um chegava, entrava, aquela coisa toda. E eu me espelhei na época no mestre Burguês lá do Paraná. E eu digo, gente, eu vou fazer algo diferente aqui, né? Infelizmente, se tiver algum mestre que depois veja essa fala toda, discorde, eu peço desde já, eu peço vênia, peço desculpa por isso. Mas uma coisa que eu priorizei muito na roda da capoeira foi o abadá, a roupa branca. A capoeira, na época que a gente começou a praticar ela, o professor ele se formava muito rápido, né? Era graduação de 3 em 3 meses, né? Às vezes 4 meses. O mestre fazia os batizados, que era chamado na época, e a gente pegava a graduação, né? Aí, de um certo tempo, eu fui treinando, peguei acho que a 3ª graduação, aí me ausentei da capoeira um bom tempo, passei um bom tempo parado na infância, né? E depois, porventura, encontrei o Davi novamente, eu trabalhando numa loja de carro onde era a Rondovel, e ele passou na frente. Na época ele treinava com o mestre Ezequias, era contramestre dele, e aí me convidou e eu fui lá fazer uma aula novamente, né, e continuei treinando a capoeira, né? Mas eu já era graduado e aí dali para cá não parei mais. Na época que eu me formei em professor, na década de 93, se não me engano, 94, mais ou menos. 93, porque em 94 eu fui para o quartel. Quando eu comecei a dar aula, eu já profissionalmente com 17 anos, né? Antes de ir para o quartel, montei minha primeira academia, né? Que era na T12, se eu não me engano, na T12, e de lá para cá a gente foi desenvolvendo trabalho dentro do município de Ji-Paraná. Logo no tempo, quem iniciou a capoeira aqui foi o Leônidas,
um torneiro mecânico, trouxe a capoeira para cá porque não existia nem aqui, nem no estado de Rondônia. Não tinha entendimento de nada para os capoeiras e de repente o Leônidas iniciou e falou que buscava esse mestre de capoeira. Aí de 81 para 82 chegou o mestre de capoeira, em 82 ele de capoeirista. Graduou eu e as outras pessoas que estavam lá com a gente também, foi uma turma, né? Ele fazia naquela época, parece que era em 6 meses, né? Mas ele logo chegou, como já estava o final de 82 para 83, ele já fez o primeiro batizado, depois fez o próximo e fez o próximo. Na primeira turma ele formou umas 12 pessoas. Eu desenvolvi muito, tinha um sangue negro. Em 84 eu fui reconhecido como professor de capoeira. Na primeira remessa eu não me formei porque eu estava em viagem. No ano seguinte eu cheguei e aí ele fez minha formatura. Junto com os outros que ia pegar os outros cordel também, né? O Gilson era bem desenvolvido, tinha um corpo bem flexível, era um camarada na época, ele tinha 25 anos, entendendo? Um caboclo novo e bem treinado, fazia todo os amparados de capoeira, era um bom capoeira. Para chegar um capoeira no nível dele tinha que treinar muito, viu? Tinha que treinar muito, desde criança para chegar ao estado que ele estava. E ele passou essa introdução muito pra gente, cara, foi muito bom, entendendo? E formou várias pessoas, depois as outras pessoas começaram já em 87, outros professores já começaram a iniciar aulas, né, também, descendente já do Gilson e do Leônidas, que trouxe a capoeira para cá. Sim, então, a gente começou a treinar com o Leônidas, mas o Leônidas era um capoeirista igual a gente. Então nós ficamos sabendo que tinha um mestre em São Paulo que estava querendo vir para cá, através do irmão do Leônidas. E aí o que aconteceu? A gente juntou, né, e arrecadou fundos para trazer. E trouxemos então o Gilson Mangabeira Santiago, né, e aqui ele teve o apelido de Gato Preto. Acontece o seguinte, o mestre Gilson quando chegou, que ele já pegou alunos que já tinham um trabalho, né, já tinha um começo. Então foi feito avaliações. Então, naquela época também os batizados eram feitos de 6 em 6 meses, 3 em 3. Então, era muito rápido, a coisa era muito rápida. Então, no ano de 82, nós nos formamos, uma turma de 7. Né? Deixa eu ver se não me falha a memória. Era eu, Alderito, Carlinho, Emerson, Valdé, Carlinho, criança, Emerson. A gente começou esses 7 e no dia da formatura deveria ser uma formatura com 7, mas foi com 6, porque o Davi não estava presente. Mas logo em seguida ele já chegou e se formou. Assim, então logo que eu me formei, eu montei uma academia aqui chamada Associação de Paraná de Capoeira. Só que por um motivo de um convite de um amigo para Porto Velho, eu fui para Porto Velho. Eu fui para Porto Velho no final de 82 para 83. Aí fui para Porto Velho. E lá então eu fiz um serviço, fiz um trabalho no fundo de quintal. Quando o grupo Iraçu Rodrigues convocou um professor formado. E lá em Porto Velho ninguém tinha formatura, ninguém era formado. Então eu fui a pessoa que ocupou essa vaga. Dei aula lá, o primeiro batizado de capoeira foi feito em Porto Velho, foi eu que fiz. Nós fizemos, inclusive a Rede Globo, nós fizemos entrevista, anunciamos o batizado. Foi o primeiro batizado de capoeira que houve em Porto Velho, certo? Com a presença do meu mestre, o Gato Preto, e com a presença de outros capoeiristas locais. E assim começou a minha trajetória, tá? Depois eu formei 10 professores em Porto Velho, e aí retornei para Ji-Paraná em 86. Em 86, chegando aqui, eu dei continuidade ao meu trabalho. Aí participei de projeto, participei do PET, dei aula no PET por muito tempo. Tá? Dei aula no Colégio Beatriz, nos anos 80. Dei aula no CSU, tive uma academia boa lá no Primavera. Depois retornei
tive uma academia muito boa também no quilômetro 5. Tive uma academia também na T5. Inclusive treinou delegada, policiais, várias autoridades treinou comigo nessa época. Eu tive a oportunidade de fazer um grande trabalho. Depois, acabando saí do PET, e aí entrei no Mais Educação. Enfim, a minha trajetória aqui de Paraná, ela é contínua, ela não para, ela começa e não para. Tá? Toda a vida eu dei aula aqui em Paraná. A partir de 80, eu fiz um trabalho com a capoeira contínuo, entre mestres de primeiro grau, segundo grau. Eu tenho uma galerinha boa. Isso eu não admitia na minha academia um aluno chegar para treinar se ele não tivesse com abadá. Se não deu para trazer, eu digo, então treina na próxima aula hoje. Não, fica assistindo. Entende? Então eu sempre fui muito criterioso com isso. E a primeira coisa, até visitante, quando chegava na minha academia, se não tivesse com abadá, não ia participar das rodas, não. Tá? E aí, em cima disso, eu procurei fazer esse trabalho diferenciado, né? Procurei levar a academia, na época eu estava no curso de Direito, segunda turma de Direito da UBRA de Paraná. Primeira coisa, já tentei introduzir a capoeira lá mesmo, fazia algumas apresentações de capoeira da UBRA, lá na UBRA. Quando a UBRA fazia um passeio de bicicleta, todo evento que a UBRA fazia, eu sempre era convidado com a minha equipe. Então eu procurei trazer, mostrar a capoeira para uma classe um pouco assim mais elevada, sem desprestigiar nenhuma, evidentemente. Porque quem me conhece sabe como é que eu sou. Tá? Quando tinha os dias, os eventos, eu abria a roda, quem quisesse vir, viesse, fosse preto, fosse branco, fosse pobre, fosse rico, eu receberia, desde que estivesse com o abadá. Se tivesse sem abadá, nem o meu mestre, eu acho que não jogaria, porque ele sabe como é que a gente é. Então eu procurei trazer a capoeira, mostrar uma nova capoeira, não uma nova capoeira, só na maneira de falar. Mostrar que a capoeira é um esporte, pelo menos na época era mais difícil, mas a capoeira é um esporte que ela podia ser praticada na alta roda social, na média e na baixa. Não como ela nasceu lá na Bahia, lá no Rio, São Paulo, aquelas rodas da Sé, das quais eu participei muitas, e Pelourinho, Salvador e tantas outras, né? E depois de um certo tempo, sempre assessorado pela doutora Rosana, né? Que também veio de Curitiba, nós chegamos juntos aqui, e sempre assessorado por ela, e ela tinha umas ideias, ela que organizava tudo. Na realidade, ela organizava e eu apenas botava em prática. E aí chegou uma época que nós pensamos que precisava dar mais uma importância, um valor à capoeira. Aí foi quando chegamos à ideia de fundarmos uma federação, né, uma primeira federação de capoeira, cuja federação ali estava lá o mestre Azulão, o mestre Carlinhos, o mestre Vando, certo? Todos os mestres. Só não o Luiz, porque que era de Ouro Preto, o Luiz já tinha ido embora. Um dos maiores capoeiristas que eu vi por aqui, jogava muito bonito, um camarada muito técnico, muito bom, em todos os sentidos de capoeira. E aí, depois da federação formada, eu me afastei. Essa federação está registrada em Porto Velho, tenho ata, a ata dela eu guardo até hoje, como tantos outros documentos e imagens e fotos, sempre tudo registrado, como você vê, um papel até bastante velho já pelo tempo, mas esse aqui vai ficar a vida inteira guardado, tá? E tantos outros documentos, arsenais aí de capoeira, sempre aqui para o Zélio, que é o atual presidente da Liga Paranaense de Capoeira. Então, a capoeira, ela vem sempre representando o município de Paraná nos jogos escolares, especialmente no GIR, né? E vem buscando, e tem buscado, e tem trazido para de Paraná excelentes resultados, né? Tem toda vez que vai, traz medalhas das primeiras colocações para o nosso município. E isso é muito interessante. E tanto é que agora não será diferente. Mais uma vez, nesse ano 2022, a capoeira está indo para a capital do estado no mês de setembro, representar o nosso município no GIR. E eu tenho certeza, e digo aqui com muita segurança, eles vão trazer novamente medalhas para Ji-Paraná, dada a qualidade do trabalho prestado, né,
aí pelos capoeiristas de paranaenses. Né? As portas da Secretaria estão abertas de forma especial para todos os capoeiristas aqui do nosso município, né? Inclusive com muita competência e com muita lealdade. Então, eu deixo aqui meu depoimento dessa forma que o município de Ji-Paraná tem ganho e vai ganhar muito com a capoeira aqui do município. Sim, eu tenho muito que agradecer ao mestre Gato Preto, porque ele me concluiu praticamente como capoeira. Tudo que eu sei, eu aprendi com o mestre Gato Preto. Tenho orgulho até de falar que sou um aluno dele. E também tenho orgulho de dizer que eu sou o único formado dele que cheguei a contramestre, por ele. Né? Então, eu sou o representante dele em Rondônia. Eu sou o mais velho e o que nunca parou. Eu sei que tem outros, né, que também treinaram com ele, mas representante dele mesmo no estado de Rondônia, eu acredito que seja eu. A minha primeira academia foi na Rua Maringá, esquina com a Rua Faveiro. A Rua Faveiro é até 16. Né? Ali ela ficou um ano e pouco, mas aí começou, era pequeno, e aí ela já não cabia mais as pessoas. Aí onde que eu tive que dividir, era pequeno mesmo assim, para caber todo mundo. Aí eu tive que construir uma... depois eu fui para uma danceteria, que a gente treinava antes do horário de abrir a danceteria, que era na Brasil, com a T19, Flash Dance. Era uma danceteria, e ali também tinha uma academia. E depois construí um barraco grande onde eu morava, na casa do meu pai, no fundo. E lá eu não pagava aluguel e cabia todo mundo. Né? E formei bastante aluno, tem aluno meu formado hoje. Aí o conhecimento de mestre, que eu passei a usar o cordão de mestre, foi em 93, que eu tinha ido em São Paulo procurar meu mestre. Aí ele me registrou na Federação Paulista de Capoeira do Estado de São Paulo. Que no diploma que eu passava para os alunos, tem esse texto aí que é aprovado assim como professor. O nome de registro é na Federação Paulista de Capoeira de São Paulo. Deu medo porque ele parecia uma tora de castanheira. 2,5 metros de altura e bruto. Tá? Bruto. As nossas aulas era forçada mesmo e o sistema dele era uma bainha de facão, né? Ele ficava em volta da gente com uma bainha de facão. Errou, baizada comia nas costas. Era castigo que a gente ganhava, né? Se você fez uma bagunça ali na hora do treino, ou qualquer coisa que o mestre achou que não estava certo ali, ele te jogava no corredor, né? No corredor formava os alunos, cada um de frente para o outro, abria um espaço assim mais ou menos de meio metro, só para dar o cara de cá e o de lá meter a mão nas suas costas, mas era mão aberta. E você tinha que passar assim, ó, sem... E a cacetada era nas costas. Então ou o cara aprende, né, ou então ele vai embora. Trouxe no dia da minha formatura, veio o mestre do Gilson. É um cara bom, inclusive maior que o Gilson. Né? E eu fui obrigado também a jogar com os dois, porque era o dia da minha formatura, né? Ele escolhia as pessoas que iam jogar com você para você se classificar e pegar seu diploma. Aí eu tive que jogar sem parar, 30 segundos com cada um, 10 indivíduos. Era assim, ele avaliava pelo seu comportamento, a sua vontade, assim, o jeito que você queria fazer capoeira, ou se a sua capoeira era para briga, para alguma coisa. Então a disciplina era dura. Disputa de local, disputa de onde tinha danceteria, onde tinha lá no centro da cidade tinha um espaço lá que a prefeitura liberou, que se chamava Toca, né? Que tinha uns embalos, assim, música, muita música, carro de som, e as gangues vinham para se encontrar, e quando via o outro, aí começavam as brigas, confusão, para aprender a se defender, e muitos também para gangue, que tentaram até bagunçar, né, a arte. Porque eu formei em 88, e em 99 ele teve um problema aí com a polícia, né,
ele era um cara bom para ensinar, educado e tudo, mas ele se envolveu assim com como se diz, com crime, né? Crime. E desapareceu uma mulher, né? Uma mulher. Desapareceu uma mulher, ela chamava Vilma, e ela mexia acho que com tráfico de drogas, uma coisa assim, eu não tenho certeza. E essa mulher desapareceu e culparam o Gilson de ter matado ela. E aí ele teve que sair daqui fugido, ele conseguiu sair fugido, inclusive era ele que comandava. Se ele tivesse aqui, ele que era o cara. Depois que ele foi embora, aí virou uma bagunça, virou um... Ninguém assumiu. Como eu já era mestre, né, e tinha me formado na federação, e eu tive um acidente, né, no dia do assalto, ele tinha falado para mim que eu poderia autorizar os meus alunos a se formar, que eu poderia formar os meus alunos a professor e autorizar eles a abrir academia, né? Então, isso daí tem a minha palavra, né, que foi eu e o mestre. Eu fui até em São Paulo falar com ele sobre essas coisas, para não dar problema, que eu tinha que parar e aí eu tinha que deixar alguém, né, para tomar conta da capoeira aqui, que senão ia virar bagunça, já estava bagunçado. Aí melhorou depois que o professor Rony assumiu, né? Eu cheguei lá, já estava o maçarico, né? Ele já tinha se formado, já era professor. Essa rivalidade assim entre alunos, em apresentações, em um querer derrubar o outro e querer ser melhor do que o outro, isso aí aconteceu depois que o mestre foi embora, que a coisa queria virar bagunça, né? Se fizer alguma coisa, ou autorizar alguém a fazer uma academia, abrir uma academia, ou qualquer coisa, uma apresentação de capoeira, e alguém discordar, a minha palavra é só falar com o Davi, né? Que o Davi é o cara responsável por isso. O mestre foi embora, mas deixou um mestre e um professor, que era eu, né? Aí nós treinávamos junto e dava aula ali. Aí depois dali nós passamos a dar aula lá no 7, onde tinha uma serraria. Hoje nem não existe mais lá aquela serraria. Aí nós demos aula lá mais uns tempos e aí passamos a treinar. Fiquei sem academia, né? Parei a academia depois de lá. Aí eu fui treinar junto com o Ezequias, quando eu conheci o mestre Ezequias também. Tenho muita honra por ele também, né? Foi quem nos recebeu também, nós treinamos muito tempo junto. Aí passados os tempos, fui treinar mais o mestre Irineu. Treinamos outro tempo junto também, entendeu? Então foi ao longo dos tempos, né? Foi os treinamentos nossos, o tempo que nós treinamos. Porque a capoeira antigamente, quando ela chegou, a luta antigamente, quando na minha idade de 15, 16 anos, os pais diziam que um filho que fosse treinar era para virar bandido. E academia não é isso. Academia é educar aqueles que não têm a educação. É ensinar como viver. Que um filho, um professor, um filho que ia treinar, ia ser bravo dentro de casa. Muito pelo contrário. Porque quem treina, ele não tem disposição para sair brigando na rua. É onde se ensina a ter respeito, aonde se ensina a ter educação, falar, chegar, sair com as pessoas. É muito ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Hoje eu tenho meu filho com 5 anos e ele já treina capoeira. Tem o outro com 9 e a outra com 7. E todos eles treinam. Na minha visão, a capoeira hoje já está melhor do que antigamente. Os alunos estão bem mais ligeiros na capoeira, está mostrando mais disposição, entendeu? A gente vê, meu filho de vez em quando aí vendo na televisão, no Face. Rapaz, as mulheres mesmo estão arrebentando a capoeira. Eu posso dizer assim, parabéns para as mulheres que estão treinando capoeira. Competições, na verdade, era inventado competições. Tinha sim, tinha. Entendeu? Às vezes tinha uma academia, a gente ia na academia lá competir com outros alunos lá, com respeito. Era só no jogo mesmo, não era nada de violência, era no jogo capoeira mesmo, um respeitando o outro. Entendeu? E hoje também eu vejo que tem muita competição aí, nessas rodas que eu vejo aí pelo Face, muita competição, até competição séria, entendeu? Mas isso aí é bom que traz fortalecimento para a capoeira. Os atletas, tinha o Davi Branco, o Davi Preto, tinha o Carlos, tinha o Edilson, até hoje entendeu? E nós, na verdade, agradecemos o trabalho que você está fazendo aqui, como levar a capoeira à frente, levar a sério, se abraçar a capoeira, para nós é
satisfação ver isso aí. Um menino que a gente via naquela época treinando, todo motivado, de vez em quando vem aqui em casa treinar um berimbau mais eu, entendeu? Hoje, eu respeito, entendeu? E só tenho a agradecer a você, que Deus abençoe e você continue assim, apresentando a capoeira aqui de Paraná, com honra e respeito que você está trazendo para nós, é bom demais. Sobre esse negócio de esporte, mas com a sua coragem, a sua garra, determinação e o amor à capoeira, tá levando aí, graças a Deus. Isso é muito bom para nós isso aí. Muito bom, fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe você e continue assim. Não pode nem, sem sombra de dúvida, a capoeira hoje está voando, né? Capoeira hoje está voando, a história completa da capoeira, mas a capoeira, ela atualizada, né? Que está sempre atualizando, o pessoal está sempre renovando. Hoje é uma capoeira bonita, competitiva, apresentativa. Hoje a capoeira de Rondônia, eu tiro meu chapéu para ela. Rapaz, a capoeira hoje, eu vejo ela ainda muito bem ainda. Bem, ela é bem. A capoeira é uma luta que eu treinei e eu gostei dela, eu gosto. Eu treino todos os dias na minha casa, eu brinco ainda um pouquinho, né? A capoeira, eu vejo ela bem, né? Através dos amigos, um respeita o outro, os professores. Professores, uns respeitam a cara do outro, um anda junto com o outro. A gente não vê aquela confusão, não vê contenda, né? Que dos mestres que a gente conhece mesmo aí, que estão dando aula, a gente chega lá, tem o prazer de chegar e ele, chega aí, vamos brincar, vamos divertir um pouco, vamos brincar um pouco, né? Então é uma coisa muito importante para nós. E eu gostaria que a capoeira continuasse cada vez mais, trouxesse mais e mais alunos, mais pessoas para dentro da academia, para treinar, entendeu? O que nós não temos muitas vezes, que nós precisava, é o apoio, que muitas vezes nós não temos também, né? O apoio aqui em Rondônia, né? Mas tem alguns que já estão ajudando, já estão se dispondo junto nas academias aí e valorizando, entendeu? Então isso para nós é muito importante, nós ter essas pessoas junto com nós, essas pessoas que dão valor, que ajudam, que se dedicam junto. Ele faz esse tipo de serviço por amor na academia, por amor do aluno, para tirar uma criança da rua, tirar uma criança das drogas, né? Você pode olhar que você não vê uma criança que treina capoeira fumando droga nos cantos aí, no lugar. Você vê os outros, mas um capoeirista você não vê. Ao qual eu preciso dizer aqui que só tenho a agradecer ele, agradecer principalmente, e que eu vou estar sempre disposto a tirar qualquer dúvida, auxiliar de qualquer forma a capoeira, porque a capoeira é uma arte muito bela, né? E ela alcançou patamares sociais, né, que nunca se imaginou, né, que ela chegaria. Ela galgou muitos degraus, tá? E o que eu quero dizer que, assim, tipo, já fechando, vamos dizer assim, eu quero dizer que hoje, o que eu sou como cidadão, como pessoa, como profissional, como advogado, eu devo isso tudo à capoeira. Se não fosse a capoeira, eu não era conhecido talvez como Dr. Tasso. É porque a capoeira me abriu todos os caminhos da minha vida, sabe? A capoeira me apresentou pessoas. A capoeira começou a me dar aquela credibilidade pela forma do trabalho que eu desenvolvi aqui junto. Trabalhei com inúmeras pessoas, filhos de gente, de juízes, de promotores, advogados, empresários, empresários de um peso muito grande no Estado. Não vou citar o nome porque, são muitos. Se eu citar o nome de um, eu tenho que citar o nome de todos, porque senão alguém depois vai me ligar e vai dizer, pô, mestre, o senhor falou, não falou do meu nome. Mas eu tenho, assim, esse carinho e esse respeito muito grande pela capoeira por isso, por tudo que ela me proporcionou. E eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela capoeira e eu fico muito triste comigo mesmo, quando eu vejo um capoeirista, às vezes, não se valorizando como capoeirista, ou se valorizando demais, sem ser necessário, porque não é preciso. Eu fico muito triste quando eu vejo um capoeirista se exaltando muito
E como também fico triste quando eu vejo um capoeirista que tem grandes valores, são muitos os capoeiristas, e não são reconhecidos. Então a tristeza da capoeira, por isso que as ladainhas das músicas de capoeira sempre contam as histórias dela. Mas eu quero dizer que Ji-Paraná hoje, Rondônia eu não digo, eu falo mais de Ji-Paraná aqui, o trabalho da capoeira desenvolvido hoje aqui, pelo que eu tenho acompanhado, é um trabalho muito sério, tá? O grupo Abadá, do meu amigo Camisa, que conheci o Camisa lá no Paraná, lá em Curitiba, nas rodas lá do Centro Paranaense, muitas vezes nos encontramos. Camisa hoje eu vejo ele como um verdadeiro ícone da capoeira, a nível de Brasil, a nível de mundo, pode-se dizer, sem desmerecer outros grandes mestres, o mestre Ousado. Se um dia o Camisa ouvisse essa matéria aqui, ele ia saber de que eu estou falando, do Ousado. O Ousado hoje acho que está na Alemanha, se não me engano, e tantos outros, o Kunta, Mestre Sergipe, Piton, entendeu? O Canelão, eu não sei, o Hugo, são muitos mestres de capoeira. Eu só tenho a agradecer imensamente a capoeira. E queria dizer que os grandes mestres de capoeira que puderem ouvir isso, saibam que a essência da capoeira está na roda. Na roda se desabafa as mágoas. E não, muitas vezes, desmerecendo o trabalho da capoeira, ou fazendo críticas indiretas, ou cobranças indiretas. A capoeira precisa ser exaltada e não depreciada. E aqui eu encerro a minha fala. A Abadá Capoeira é um grupo que está hoje em mais de 80 países, né? Ela está em todo o Brasil. Em Rondônia eu sou um dos seus representantes. Nós temos um projeto social chamado Capoeira na Comunidade, Escola e Cidadania, que trabalha com crianças e adolescentes a partir de 7 a 17 anos. Hoje a Abadá, esse trabalho da Abadá hoje atende a média de 450 crianças, né? Aí veio a pandemia, nós tivemos que nos reestruturar de novo, estamos voltando aos trabalhos, né? Então, assim, é um trabalho, a Abadá Capoeira é uma instituição sem fim lucrativo, uma escola de capoeira. Então, hoje eu estou na Abadá, eu sou aluno direto do Mestre Camisa e a gente tem esse trabalho junto à comunidade de Paranaense, não só em Ji-Paraná, também como em Porto Velho. A capoeira hoje está no mundo, né? A capoeira ganhou o mundo, a capoeira não é mais só do Brasil, ela se desenvolveu, hoje é um dos esportes mais praticados no mundo. Passou por vários processos, né? Em Ji-Paraná não foi diferente. A capoeira passou pela época do Mestre Gilson, na época deles era de uma forma e ela veio se desenvolvendo, veio tendo reconhecimento, notoriedade. Hoje a capoeira é praticada no mundo. Hoje ela está presente nos projetos sociais, ela está presente nas grandes faculdades, ela está presente nas academias, ela está presente nas comunidades, sempre levando a capoeira como uma ferramenta de inclusão. Através da capoeira, os adolescentes têm essa vivência com a capoeira, a experiência ao qual eles se norteiam na questão de se preocupar com o futuro, trabalho, estudo. Então a capoeira ela é um veículo de transformação, como aconteceu comigo e com vários outros colegas. A capoeira hoje, para mim, a capoeira agregou muitos valores. Sempre fui um garoto tímido, todas as minhas conquistas veio através da capoeira, então eu sou muito agradecido à capoeira. Agradeço aí a oportunidade de estar falando sobre um pouco da capoeira que eu conheço. Empenhou a fazer isso aí pró a capoeira. A Liga de Paranense também querendo me agradecer, que domina esse coisa aí. Esperamos que a capoeira ela pode ter essa energia de novo que ela teve nessa época, né? Porque está muito complicado hoje em dia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo aí e tamo aí. Um abraço a todos os capoeiristas. Os que eu esqueci me perdoa, né? Porque são tantos capoeiras, mas é nós aí. Então, nossa sede é na T14, na Avenida Maringá, na Igreja Católica, né? E aqui em Ji-Paraná. E também quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa matéria com vocês aí, né? Agradecer de coração. Para a gente é importante o capoeirista ser reconhecido, né? Porque eu sei que muitos aí, como os grandes mestres da capoeiragem, né? Como Manuel do Reis Machado, que é o mestre Bimba, e Vicente Ferreira Pastinha, que é o mestre Pastinha, morreram amínguas, né? Dependendo de outros para cuidar deles, né? Porque não tinham o que comer praticamente. Então, assim, hoje
a capoeira ela nos traz esse conforto quando o capoeirista ele corre atrás de buscar o conhecimento, né, através da capoeira para passar para os seus alunos e também valorizar a sua profissão, que a capoeira, querendo ou não, é uma profissão hoje. Cabe ao capoeirista correr atrás, né, que ele vai ver o seu retorno. Somente agradecer aí de coração a vocês aí e obrigado por tudo. Eu tenho acompanhado desde 2006 o trabalho da capoeira aqui no nosso município. E em 2000, salvo engano, em 2010, juntamente com o Rony, né, que é um baluarte aí dessa modalidade, nós constituímos a Liga de Capoeira de Ji-Paraná. Inclusive, o primeiro presidente foi o próprio Rony. E hoje eu creio que já tem um novo presidente, mas aqui em Ji-Paraná nós conhecemos o Rony, né? Eu já conheci ele lidando com a capoeira, que ele ama fazer isso. Então, a capoeira, essa modalidade, né, aqui no nosso município, inclusive no estado de Rondônia, é muito forte, é muito pungente, dada a dedicação desses amantes, né, que tem aqui em Ji-Paraná. Eu quero aqui deixar o meu reconhecimento, né, dessa modalidade que é muito forte, muito atuante aqui em Ji-Paraná e que, né, dessa modalidade que vem desempenhando aí um trabalho de suma importância e que eu creio que vai a cada vez galgando os seus objetivos, né, de forma muito satisfatória. Então, deixo aqui, eu como hoje secretário de esporte. E o objetivo desse documentário é justamente registrar o movimento da capoeira desde a década de 80, 90 a 2000 no nosso município. E eu quero aqui, em nome da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e a Fundação Cultural do nosso município, agradecer a todos que estão fazendo esse documentário e dizer a todos os artistas e todos os capoeiristas do nosso município que a Fundação Cultural e Prefeitura Municipal estão de portas abertas a todos vocês. Muito obrigado. A capoeira estava num nível melhor aqui em Ji-Paraná, porque eu tiro o chapéu para ele, ele é um cara muito guerreiro, ele é aquele cara que vai atrás, luta e consegue, está fazendo um trabalho ótimo com a capoeira, que muitas pessoas deveriam estar fazendo o mesmo que ele está fazendo, não está fazendo hoje. Esse documentário eu vou fazer igual a outro, só tem a elogiar você, né? E será, é uma coisa muito boa, né? Pra gente relembrar dos amigos. Um registro que vai ficar para todo mundo, né, cara? Entendeu? Eu queria agradecer à Liga Ji-Paranaense pelo convite, né, e parabenizar pela essa iniciativa, pelo esse documentário, um registro que veio tardio, mas nunca é tarde para reconhecer os mestres de Ji-Paraná, né, os capoeiras que foram importantes para o crescimento dessa arte. A capoeira perpetuou, ela sobreviveu esse tempo todo com a evolução da cidade, a capoeira ela cresceu junto, está aí. Hoje a capoeira está presente nos jogos, hoje nós temos jogos intermunicipais do estado de Rondônia, a capoeira está presente, a capoeira está presente hoje no Joé, a capoeira está presente em vários projetos sociais em Ji-Paraná, em academias. Então a capoeira passou por um processo e eu sou muito grato à Liga Ji-Paranaense pela organização que está conduzindo os trabalhos da capoeira.
fico agradecido aqui pelo Serginho, que hoje está à frente da Fundação Cultural, pela luta que foi para conseguir trazer a ADBlanc para o Paraná. E hoje, através da ADBlanc, a Liga está possibilitando esse documentário. Sou grato à Prefeitura Municipal de Paraná pelo apoio que está dando aí à cultura no município.